Este é o programa do Movimento Perfeito na TV. E eu sou Rosalia Schwark, sou psicóloga, apresentadora do programa e criadora do método próprio que denominei Movimento Perfeito. É um método de práticas, de técnicas para dirigir as informações que você descarrega no seu cérebro. Sim, cada vez que você tem uma qualidade de pensamento, esse pensamento é descarregado no órgão cérebro e ele vai distribuir essa informação, produzindo a química necessária para a ativação de todo o seu potencial. Nós temos em média 60 mil pensamentos dia. Grande parte desses pensamentos são fragmentados, sem direção. E uma outra parte dos pensamentos são gerados a partir dos estímulos do dia. Algo que você vê, algo que você ouve ou pensa, aquilo vai produzir uma qualidade de pensamento que vai ter associação com memórias passadas ou com expectativas futuras. Isso se divide em dois grandes tipos de pensamentos. Pensamentos voltados para preocupações e pensamentos produtivos. Os pensamentos voltados para preocupações, eu recebo um estímulo externo, algo que eu leio, algo que eu vejo, algo que eu escuto, ou uma tarefa do dia, e passo a produzir pensamentos de preocupações. Esses pensamentos deixam você estagnado. Eles se configuram em queixas, em reclamações e vão produzindo uma química muito debilitante. A outra qualidade de pensamentos é os pensamentos produtivos. Quando você tem um pensamento produtivo, é a mesma coisa que ativar duas grandes capacidades naturais do seu cérebro, que é a criatividade e a assertividade. E você? Se você parar para pensar agora em qual a proporção da qualidade dos seus pensamentos, você tem um enquadramento mental mais voltado para o problema, para as limitações, para as falhas, para as dificuldades, ou um enquadramento mental mais voltado para o potencial, para os recursos, para as soluções? É muito fácil detectar isso, né? A maioria das pessoas, grande parte das pessoas, vive um mundo problemático porque evidencia muito em qualquer estímulo do mundo externo, em qualquer área da sua vida, as dificuldades, as faltas, as falhas. Você pode observar isso na linguagem das pessoas. Eu vejo, por exemplo, pessoas que iniciam um relacionamento novo já focado, enquadrado naquilo que está faltando naquele relacionamento, naquilo que pode ser difícil, na falha. Começam uma área de trabalho ou uma experiência nova e automaticamente focam nas dificuldades, focam no que está difícil, no que está faltando ou no que está falhando. Essas mesmas pessoas às vezes saem na rua e já começam a voltar toda a sua atenção, a sua percepção para o erro que está acontecendo no mundo externo, ou o excesso de tráfego, ou alguma coisa errada que vê. E a pessoa pensa que o mundo é assim. E na verdade não. É um enquadramento mental mais voltado para as limitações. Tem outras pessoas, e olha, pena, a minoria, que é mais voltado para o potencial. O que tem de bom aqui? Que recursos existem aqui? Que soluções são possíveis? Que oportunidade existe nessa situação? Eu explico isso porque muitas pessoas pensam que o método do movimento perfeito é pensamento positivo. Pensamento positivo, ele não é suficiente para mudar a sua vida. Porque o que realmente importa é o seu enquadramento mental. Do que adianta uma pessoa ter um pensamento positivo no início do dia ou lá no meio do dia e o resto todo do seu dia focado na falha, na dificuldade e no problema? É por isso que o método do movimento perfeito criou técnicas com base na neurociência que eu fui criando para que você possa aplicar diariamente essas técnicas e, com isso, desenvolver, dirigir as informações para um enquadramento mental mais para o lado da produtividade, da assertividade.
Veja, nós temos capacidades naturais cerebrais com 5 habilidades fantásticas, que se deixássemos o nosso cérebro com informações de mais qualidade, nós poderíamos ter estas 5 habilidades à nossa disposição em qualquer área da nossa vida. Que é a habilidade da motivação, de motivos para agir, o nosso cérebro cria motivos para agir, concentração, criatividade, persistência e intuição. Essas 5 habilidades são habilidades cerebrais, naturais. Independente de quem você é, de quanto você estudou, você tem esse cérebro com essa capacidade. Mas muitas vezes, essas 5 capacidades brilhantes, que fariam com que você tivesse sucesso em várias áreas da sua vida, estão embotadas por condicionamentos mentais no enquadramento da dificuldade. Quando você recebe um estímulo externo e você se envolve no enquadramento do problema, gerando preocupações, queixas, reclamações, você se tranca naquela situação. E você não produz a química necessária para usar esse grande potencial com ideias criativas. Você não consegue usar a sua intuição, não consegue ter persistência nas suas ações. Isso tudo vai debilitando os seus resultados externos. O método do movimento perfeito ensina você a desenvolver esse enquadramento mental. Muitas pessoas também confundem o método do movimento perfeito com mentalização ou visualizações. E eu explico. De nada adianta você fazer uma mentalização de algo que você deseja ou uma visualização de cura do seu corpo. Que muitas pessoas usam técnicas de visualização para curar o seu corpo ou para desejar algo na sua vida. Nada adianta se o seu cérebro estiver sujo de informações. Quando eu falo sujo, é embotado. Então, se você tem crenças limitantes, condicionamentos limitantes, que colocam todo o seu enquadramento mental mais voltado para o erro, mais voltado para as insuficiências do mundo, ou as suas próprias insuficiências, mais voltado por emoções negativas, de nada adianta você ficar horas e horas mentalizando e visualizando o resultado desejado que você quer. O método do movimento perfeito ensina técnicas para fazer esse processo de limpeza. Aí sim, quando você está com o seu cérebro limpo de informações de baixa qualidade, que geram uma química muito debilitante, aí sim você pode fazer uma projeção programada daquilo que você quer para o seu corpo, para a sua vida, ou para uma determinada área da sua vida. Aí sim, aquela sua visualização, que nós no Movimento Perfeito chamamos de foco mental, ela produz uma informação de qualidade e você começa a se encaminhar gradualmente em direção daquilo que você quer. Mas o método próprio que eu desenvolvi do Movimento Perfeito não se configura em pensamento positivo ou em visualizações e mentalizações. É um conjunto de técnicas que você aprende a enquadrar o seu pensamento no lado produtivo. E com isso, você tem emoções mais elevadas, ações do mesmo nível e, claro, matérias compatíveis vão começar a chegar na sua vida.